No vídeo de hoje eu vou te entregar as ferramentas que você vai precisar saber para comercializar melhor a sua soja. Eu sou o Marcelo, seja bem-vindo ao canal Capitalizado. Vamos começar de como o preço da soja é definido. Então, essa é uma pergunta muito capciosa, vamos dizer assim, porque a soja ela tem muitas variáveis para poder formar esse preço dela. Como que é essa mágica, né? Qual que é essa conta mágica que a Trading faz para te dar esse preço, né? Que hoje está entre 160 e 170 reais aqui no Brasil a soja. Estamos gravando aqui no dia 3/4. Parece que a Trade está sempre pagando pouco pela sua soja. Todo mundo tem essa impressão. Parece que o seu vizinho está sempre vendendo essa soja melhor do que você. Então o que esse vizinho está olhando? O que ele sabe que você não sabe? Vamos primeiro entender quais são essas variáveis. Então a cotação da soja na Bolsa de Chicago é a variável mais importante para precificar a sua soja aqui no Brasil. Então Chicago é a principal bolsa de commodity do mundo, ela é responsável por precificar a soja. Qual que é a segunda variável? A segunda variável é o dólar futuro. Quanto está o dólar hoje? Quanto está o dólar em outubro, quando você for vender sua soja? Então essa é a segunda variável mais importante que precifica a sua soja aqui no Brasil. Frete. Qual que é a diferença de frete? Você está comprando em Chicago? Você está comprando aqui no Brasil? Tem em Paranaguá, tem o Porto Santos. Então, toda essa diferença de logística também vai impactar no preço da sua soja. Prêmio no porto. O que é esse prêmio no porto? Custos de exportação. Isso também vai impactar no preço da soja aqui do Brasil. E qual que é essa relação matadora, de dólar por saca de soja? Então, vamos começar aqui por cotação de soja na Bolsa de Chicago. A cotação de soja na Bolsa aqui do Brasil, uma saca de soja representa 60 kg. Lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, lá a medida deles é bushel. E o bushel é aproximadamente ali 27 kg. Então se você divide ali 60 quilos por o bushel, que é 27, tarará quilogramas, você vai achar uma unidade de conversão, que é 2,2046. Então para você converter o bushel para a soja Chicago, para a soja Brasil de 60 quilos, você vai multiplicar o bushel por 2,2046. Então, esse é o primeiro passo para você chegar ao preço da soja aqui do Brasil. Depois você vai olhar o dólar ali no momento que você vai vender sua soja, porque o dólar hoje está em torno de 4,70, caiu bastante nos últimos meses. Então, o dólar que hoje está em 4,70, se você multiplicar por uma saca de soja, você vai ter o preço cheio dessa saca de soja. Só que tem outros valores que vão impactar também, por exemplo, o frete. Se você está em Goiás, por exemplo, você está em Rio Verde, você está em Jataí, e você vai levar essa saca de soja lá para o porto de Paranaguá, por exemplo, você vai de quê? Você vai de caminhão? Você vai mandar via trem? Então tudo isso também vai impactar no preço da sua soja, em torno de se você for por terminais rodoviários, esse custo está em torno de 14, 12 reais. E isso vai depender também do preço da gasolina, concorda comigo? Outra variável é o prêmio no porto. E o que faz esse prêmio no porto? Se você vai comprar essa soja lá dos Estados Unidos, concorda que a logística pode ser muito mais próximo para a China lá nos Estados Unidos do que comprar aqui do Brasil? Concorda comigo? Ali pelo Pacífico, por exemplo. Então, o prêmio no porto, quando tiver mais favorável para ele comprar lá dos Estados Unidos, o prêmio do porto aqui do Brasil pode estar negativo. E isso vai impactar e vai diminuir o preço da sua soja. Agora, quando estiver compensando mais a China, por exemplo, comprar aqui do Brasil, então a gente diz que esse prêmio no porto é positivo. E quando isso acontece? Sazonal. Soja é sazonal, então o Brasil colhe a soja em março. Então quando o Brasil está colhendo a soja, então quando a oferta de soja está muito grande aqui no Brasil, é normal que esse prêmio no porto fique negativo, porque está sobrando soja lá no porto.
Então, quando os Estados Unidos colhem a soja dele ali, setembro, outubro, está sobrando soja lá no porto americano, então o prêmio deles é que fica negativo e o nosso prêmio passa a ser positivo, né? Onde está mais escasso, você tem que pagar mais para ter essa soja. Então essa é a variável importante, prêmio no porto. E a relação matadora, né? Dólar por saca de soja. Quando o dólar sobe 1 centavo, você tem um acréscimo de 20 centavos na saca de soja. O inverso também é proporcional. Então, a gente viu aí que o dólar, nos últimos meses, estava em torno ali de 5,15. Então, ele caiu de 5,15 para ali próximo dos 4,70. Então, isso tirou muito valor da saca de soja. Então, se você está vendo esse vídeo perto de abril de 2022, provavelmente você perdeu muito dinheiro com soja por conta dessa queda do dólar e também por conta da queda de Chicago, né? Aconteceu, foi fatal que as duas variáveis mais importantes que precificam a soja aqui no Brasil, elas caíram juntas. Então foi isso que tirou a sua soja ali do preço de R$ 195, fez essa soja chegar próximo dos R$ 160. Foi por conta dessa relação matadora. Então, se você está gostando do vídeo, dê o like, inscreve aqui no canal, ativa o sininho e sempre que tiverem vídeos mais interessantes aqui, você vai ser chamado a nos assistir. Vamos falar também da tendência da soja e do dólar, né? Então, se você está nos vendo em abril, provavelmente você está triste, né? 31 de março saiu o relatório mais importante, que é a intenção de plantio americana. Então, esse relatório, né, do USDA, que é uma grande autoridade quando o assunto é commodity, então esse relatório ele tem o poder de precificar não só soja, mas também grãos como milho, como trigo. Então esse relatório ele veio negativo para a soja. Quer dizer que a intenção do plantio americano é aumentar a área de plantio de soja. Quando você aumenta a área de intenção de plantio de soja, você vai aumentar a oferta de soja lá no plantio americano, lá nos Estados Unidos. Então isso fez com que derrubasse o preço de Chicago. Então no curto prazo nós temos uma tendência de queda para a soja Chicago, que é a principal variável da soja. E também estamos com uma tendência de queda para o dólar. Agora o dólar já é outro fator. Tendência de queda para o dólar é por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. A Rússia, que é um dos principais países, né, para receber aquele dinheiro de risco do investidor, quando o país foge da Rússia, quando o investidor foge da Rússia, ele acaba achando um país muito parecido, né, que é o Brasil. O Brasil também tem riquezas como petróleo, como commodities, como minério de ferro. Então o dólar no curto prazo também está com uma tendência de queda, porque a gente está ganhando muito investidor de fora. Outro fator que corrobora aí para essa tendência de curto prazo do dólar ser queda é que o mundo, ele antes estava procurando crescimento, agora depois de uma forte crise e de uma guerra logo em seguida, o mundo já não procura mais por crescimento, agora o mundo está procurando por proteção. Quando o mundo procura proteção, ele acha um país, que é o Brasil, que foi o primeiro a subir taxa de juros, será o primeiro a resolver o problema da inflação recente. E além disso, tem muita commodity, né, que é um porto seguro quando você busca segurança. Agora, existe aqui uma visão crítica, tá? Qual que é essa visão crítica? O fato de o USDA ter aumentado muito a área de soja, de plantio para a soja, ela vai derrubar o preço da soja no curto prazo e vai elevar o preço do milho e do trigo, né? Porque essas três culturas elas disputam área. Então, a cultura do americano é plantar o milho. Então, se ele planta o milho, se a cultura dele é plantar o milho e o milho vai ser mais caro, né? Está subindo de preço, está sendo mais valorizado, eu acho difícil que materialize esse sonho do USDA que está só no papel por enquanto. Então, de fato, esse plantio americano começa agora em abril, vai até maio. A gente só vai saber se realmente o americano plantou mais soja do que milho só no final desse plantio. Então a gente vai ter que acompanhar semana a semana esse plantio americano para ver se realmente ele vai vir como foi mostrado no relatório do USDA. Porque pode acontecer o inverso. O milho valorizou, o trigo valorizou
talvez eles vão plantar mais milho e trigo e no fim do plantio a gente vai ver que aquele relatório do USDA ali foi só um sonho para a soja, né? Então isso pode acontecer? Pode. Se isso acontecer, Chicago sobe e o preço da sua soja também valoriza, tá? Nós vamos passar também por uma eleição e se a briga for feia nas eleições, normalmente também o dólar sobe, que também corrobora para subir o preço ali da sua soja no Brasil. Lembre-se que as principais variáveis é soja Chicago e o dólar. Exemplo de investimentos, né? Se você quer ganhar com a tendência da soja, se realmente ela for subir, você pode comprar opção de soja, você pode comprar contratos futuros de soja. Se essa soja voltar a subir, você consegue também valorizar o seu capital. Além disso, existem várias ferramentas financeiras para poder te ajudar, se você é produtor, a travar o preço da soja, travar o preço do dólar para você não ter prejuízo nesses momentos. Então, nosso vídeo é sobre a soja e eu fico por aqui. Muito obrigado